Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, vou trazer para vocês algo relacionado aos fiagros, um setor muito específico, recém-inaugurado na Bolsa de Valores, que está gerando um burburinho muito grande em rentabilidade, dividendos, cotação e perca, que inclusive eu me encaixo em perca, porque eu invisto bastante, gosto de diversificar minha carteira, como vocês bem sabem, e eu tenho em minha carteira fiagros, fundos imobiliários de papel, de tijolo, fundos de fundos, ações de setores perene, algumas pimentinhas, então minha carteira é bem diversificada, como vocês conhecem. Só que os fiagros recentemente, por uma influência muito grande do El Niño, vou até deixar na tela para vocês o que é esse efeito, eles vieram a cair muito em cotação e em dividendos. E não só por esse efeito, mas também pelas secas, pelas faltas de chuva, a influência, notícias, calotes de grandes empresas, de fazendeiros. Isso influencia negativamente, até porque um fiagro nada mais é do que um CRA indexado a uma gestora, que é os certificados recebíveis do setor agrícola, diferentemente do CRI, certificados recebíveis de imobiliária. Então, pessoal, vou trazer para vocês neste vídeo a minha carteira, alguns ativos de setores do fiagro que estão em queda, quais são eles, quais são os valores que estão em queda e algumas notícias, tá bom? E uma posição minha, se eu vou continuar investindo, se eu acredito ou não e se eu vou desfazer das ações. Então fica no vídeo que você não vai perder nada, porque esse detalhe, cada detalhe vai ser muito crucial para você também decidir sobre seus investimentos. Sem mais delongas, roda a vinheta. Já vem para a tela do meu computador, pessoal, para a gente avaliar aqui junto comigo. Vocês já conseguem ver aqui que eu estou na minha carteira e atualmente hoje ela está rendendo menos 27%. É uma pena, mas isso é normal, pessoal. É a renda variável. E atualmente eu vou trazer para vocês hoje esses três aqui, fundos fiagros que eu tenho em carteira. O Vigia 11, que está atualmente me dando R$ 152,00 negativo. Vura 11, R$ 12,86 negativo. R$ 12,86 negativo. O RZAG 11 me dando R$ 9,90 negativo. Esses três fiagros aqui, eles fazem parte da minha carteira há um certo tempo. Principalmente o Vigia 11, onde eu tenho uma rentabilidade muito negativa atualmente, mais de 6% negativo. Na minha carteira ele está negativo. Lembrando que ele é um fundo fiagro que eu investi pesado. Então tem vídeo no canal, eu trazendo para vocês a minha cotação e os meus valores. Estou perdendo um pouco de dinheiro com relação a isso, mas eu acredito muito que isso vai ser revertido. É uma condição, não é sempre que vai acontecer. Então é um momento que vai ser passado e logo ele vai se reestruturar. Não só o Vigia 11, como outros e outros fiagros da sua e da minha carteira. Agora eu vou trazer as notícias para vocês, pessoal, notícias muito interessantes que fazem com que a gente repense, analise direitinho sobre nossos investimentos. Primeira crise dos fiagros. Investidor precisará entender os riscos, dizem especialistas. Fiagros são, como eu falei no início do vídeo, são investimentos e ativos financeiros recentemente criados. Tem fiagros que nem têm 3 anos. Tem fiagros que nem têm 2 anos. Tem fiagros que nasceram esse mês de fevereiro. Só que eu quero trazer para vocês, pessoal, não só o tempo, mas também a filosofia do investimento. Você tem que ler o RI, você tem que ler o relatório gerencial para saber o que o ativo investe, aonde está indexado a taxa de rentabilidade desse contrato. Se está ao CDI, se está a Selic, se está IPCA, se está o IGPM. Vocês precisam saber disso porque, de acordo com esse investimento, de acordo com o tipo de investimento e de acordo com a rentabilidade do investimento, você pode ter uma ideia de como funciona o ativo.
E aqui eles falam muito bem com relação a essa notícia sobre atrasos nos pagamentos de alguns títulos investidos em uma pequena parcela de fundos de investimentos nas cadeias agroindustriais, os FIAGROS, que caíram no gosto dos investidores de pessoa física, representam o primeiro momento do maior estresse de produtos desde a sua criação, em 2021. Como é a primeira crise dos FIAGROS, isso gera impacto, mas o agro não deixa de existir. O país tem vocação para isso, avalia Guilherme Gern, sócio da Valor Investimentos. Agora tem um estresse de preço e um problema climático em algumas regiões, com quebras de safra, acrescenta o executivo. E aí a gente já vem ter essa quebra de safra. A quebra de safra, pessoal, planejamento de alguns agricultores, fazendeiros, que têm o objetivo de plantar, colher e vender. Só que inicialmente, se não houver o plantio, não vai haver as outras duas. Então, sem o plantio, com essa quebra de safra, quebra de plantação, isso é afetado pela chuva, condições climáticas, investimentos, juros, amortização, depreciação, dívidas, tudo isso está atrelado. E uma notícia muito interessante é que o Ministério da Agricultura dá sinal verde a FIAGROS. O novo instrumento, denominado RELT, utiliza a estrutura do FIAGRO. O Ministério da Cultura aprovou a criação de FIAGROS para auxiliar na reestruturação das dívidas dos produtores, em resposta ao aumento dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio. O que acontece? Aumentou muito o pedido de recuperação judicial, falência de alguns agroinvestidores e de alguns agropecuaristas, tanto na parte de plantação quanto de colheita. E nós temos aí uma importante estrutura que nasceu para ajudar, que é o FIAGRO. O FIAGRO compra a dívida do agricultor e desenvolve, através de parcelas que cabem no bolso dele, a amortização, fazendo com que o dinheiro investido através de você, cotista, e de mim, seja retardado para o pagamento da dívida do agricultor, fazendo com que o agricultor tenha poder de caixa, tenha investimento e, assim, consequentemente, pague as parcelas pequenas que caibam no bolso e gere um fluxo de caixa para o FIAGRO, da mesma forma como funciona um fundo de investimento imobiliário, com base em dois tipos de FIAGROS, com a opinião desses gestores, o RURA 11 e o AAZQ 11. O cenário do fator de forte calor e chuvas irregulares afetaram as lavouras de soja e milho na região centro-oeste. Segundo o dado publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a produção agrícola será menor esse ano, no volume total de 299,8 milhões de toneladas, pelo menos 6,3% menor do que o ciclo 2022-2023. Com essa possível quebra, a safra, como fica os FIAGROS? Na visão do Itaú Assets e da AZAQ Quest, são as duas gestoras dos dois FIAGROS que eu falei, embora haja pontos de atenção no mercado, em virtude da redução na produção, há um certo exagero do mercado. Em seus últimos relatórios gerenciais publicados neste mês de fevereiro, os especialistas não acreditam que toda a cadeia do agro será afetada por essas questões. Além disso, há receios quanto aos pedidos de recuperação judicial por parte das empresas do setor, o que poderia aumentar ainda mais as desconfianças sobre a viabilidade dos FIAGROS nos próximos meses. Como a maioria dos fundos do agronegócio investe na dívida do segmento, por meio dos certificados de serviços do agronegócio, dos CRAs, a saúde financeira das empresas tomadoras é essencial para o sucesso do mercado. Uma das consequências desse pessimismo é justamente a redução do preço das cotas do FIAGRO, com o possível fuga de investimentos e de investidores. Porém, nenhuma possível quebra de safra será catastrófica. Tampouco os problemas com algumas empresas devedoras devam afetar os FIAGROS como um todo, acreditam os especialistas do setor. Então, pessoal, o que é que a gente entende? Que apesar da quebra da safra, que verdadeiramente está acontecendo devido às condições climáticas e etc., existe um medo através dos investidores. E isso não está resultado financeiramente só na quebra de safra. Essa fuga dos investidores é o receio, as oscilações, o medo, a perca, a rentabilidade. Mas existe
medo. Então faz com que alguns investidores, por receio, acharem que vai cair os ativos, saiam correndo. E Fiagro, que hoje está sendo cotado a R$ 8,25, quase beirando as suas mínimas. Chegou a bater 9,89, um dividend yield relativo ao preço de sua cotação atual, então 17, quase 18%, não se engane com relação a esse dividendo, e uma desvalorização em 12 meses de 15%. Então, se você investiu no Vigia 11 há um ano, você está sendo desvalorizado 15%. O que me chama a atenção no Vigia 11 é que ele possui um PVP muito descontado, pessoal. 0,86%, possui 39 milhões em caixa, mais de 169 mil cotistas e o valor patrimonial dele é mais de 828 milhões. Ele distribuiu dividendos aí de 9 centavos, né? Mas aqui está marcando 9, mas quando você vai ler no relatório gerencial é 8,5, então 0,85. Então aqui está arredondando para 9, mas é 0,85. E o Fiagro Vigia 11 é um bem grande. Só sofreu dificuldades pela Languiru, calotes, influência negativa do mercado, fuga de investidores. Isso afeta muito a cotação. E agora vem esse efeito da safra, a quebra de safra, que influencia positivamente e negativamente os fiagros. O Bora 11 atualmente sendo cotado a R$ 9,91, uma queda de 0,60%. Suas mínimas 9,66, se aproximando das suas mínimas, máxima de R$ 11,04, um dividend yield de 14% e uma desvalorização em 12 meses de 5%. Atualmente o Rura 11 é um Fiagro muito respeitado, tendo aí um PVP abaixo de 1, né? Está descontado seu preço justo, patrimônio de 1,5 bilhão, possui 150 milhões de caixa e 63 mil cotistas. Atualmente ele distribui dividendos aí 11 centavos de janeiro para fevereiro e agora houve um anúncio aí recentemente para março de 10 centavos no dia 7/3. 10 centavos, uma queda de 1 centavo para o seu próximo dividendo. O Rura 11 ele tem uma estratégia muito interessante e peculiar. Ele tem terras, ele não é só um Fiagro, ele também considera-se como um fundo de tijolo, considerando o Fiagro de terras, como a gente gosta de fazer a semelhança. Então, nós temos dois gigantes dos setores de Fiagros que estão sofrendo variações, que estão sofrendo cotação, mas estão entregando dividendos. Nós temos que entender, pessoal, como funciona os investimentos na bolsa e principalmente na renda variável, para não sofrer, para não sair pecando e vendendo como uma manada. Estão vendo aqui? Eu hoje não vou me desfazer de nenhum ativo do setor de Fiagro que eu tenho em minha carteira. Por quê? Eu acredito no setor, sei que isso é uma fase e vai ser revertido. Aproveito a queda para aumentar o meu aporte, para aumentar a minha cotação e para diminuir mais ainda o meu preço médio. Eu tenho essa filosofia. Então, se o ativo é bom e está barato e tem a filosofia por trás positiva em que eu entenda que vale a pena, eu vou investir. Claro que para justificar o meu preço médio. Trazendo para vocês uma transparência possivelmente bem sincera, eu não vou me desfazer de nenhum Fiagro da minha carteira. Eu acredito fortemente que o setor vai crescer. O setor é um setor enorme. Se não fosse o setor agrícola, a plantação, a colheita e a exportação de toda essa parte aí, o Brasil não era o que é hoje. Então, a economia, o PIB do Brasil roda por conta dos Fiagros, roda por conta do setor agrícola. Terras, plantio, colheita, criação, exportação, tudo isso, pessoal, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, eu peço que se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe, pessoal, para mais vídeos como esse. Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.